Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Bíblia e Apócrifos. Eu sou Frei Jacir e gostaria de lhe dar boas-vindas, você que acessou pela primeira vez ou você que já nos acompanha. A todos convoco, dê um like, se não está inscrito, se inscreva e compartilhe. E se você tiver interesse em outras lives ou outras reflexões sobre Bíblia, sobre atualidade, apócrifos, basta ir na playlist. E olha o que eu preparei para você hoje. Tradições sobre a morte de São Pedro. Conhece a história de São Pedro? Sabe como ele morreu? Então não saia daí que você vai compreender como a tradição cristã dos textos que não entraram na Bíblia, os textos apócrifos, narram como Pedro morreu, como São Pedro morreu. Primeira informação, Pedro, segundo esses textos apócrifos, depois da morte de Jesus, viveu ainda 12 anos em Jerusalém e 1 ano em Roma. Atos de Pedro conta que a morte de Pedro ocorreu no seguinte modo. Persuadido pelos irmãos a fugir de Roma, pois o prefeito Agripa e um tal de Albino o perseguiam por causa de sua pregação, Pedro fugiu disfarçado de Roma, sozinho. Ele mesmo disse que nenhum de vocês venha comigo, eu vou sair sozinho após ter trocado as minhas vestes. Mas eis que na porta da cidade o Senhor lhe apareceu. E Pedro então lhe perguntou, onde vais, Senhor? Famosa a expressão em latim, covades. O Senhor lhe perguntou, vou a Roma para ser crucificado. Outra vez o Senhor perguntou, Pedro. Sim, Pedro, outra vez serei crucificado, disse Jesus. Pedro caiu em si e viu que Jesus voltando para o céu. Pedro então voltou a Roma, louvando a Deus e anunciando que Jesus lhe havia dito, serei crucificado. Pedro não sabia que a crucifixão iria acontecer com ele mesmo. Pedro fez saber aos irmãos que ele havia voltado. Eles sentiram pesar por isso e disseram, nós não tínhamos te suplicado a Pedro de fugir e você voltou? E enquanto Pedro justificava suas atitudes diante dos irmãos, os quais choravam, 4 soldados vieram e prenderam a Pedro e o conduziram a Agripa, que ordenou a sua crucifixão. Então uma multidão de irmãos saíram em sua defesa, pobres, ricos, órfãos, viúvas, poderosos e humildes, vieram todos correndo para ver Pedro e defendê-lo. E todo o povo gritava em uníssono, que foi o mal cometido por Pedro? Que ele te fez? Diga-nos a nós romanos. E Pedro então tranquilamente foi ao encontro da multidão e a acalmou, relembrando os sinais e milagres que ele tinha realizado em nome de Cristo. E disse-lhes, esperem com a sua vinda, cada um pagará segundo as suas obras. Não façais nada contra Agripa. Tudo acontece conforme o Senhor revelou que ia acontecer. Então Pedro, após esse discurso, continuou. Então, estando para ser crucificado, ele disse as seguintes palavras. É a oração de Pedro na hora da morte. Ó cruz, tu que és mistério oculto, ó graça inefável que é pronunciada em nome da cruz, ó natureza humana que não pode permanecer separada de Deus, ó doce comunhão, indivisível, inseparável, que não pode ser manifestada por lábios impuros. Apodero-me de ti, agora que estou ao fim de minha jornada. Declarei aquilo que tu és, e não manterei silêncio diante do mistério da cruz, o qual desde muito foi coberto e oculto de minha alma. A cruz é algo distinto daquilo que aparece a ser. Ela é a própria paixão, conforme experimentada por Cristo. E agora, sobretudo vós que me escutais, vós que tendes fé, e escutai-me neste momento derradeiro e supremo de minha vida. E Pedro continuou o discurso. Afinal, ele pediu aos carrascos que o crucificassem de cabeça para baixo.
Pedro não se julgava digno de morrer como Jesus. Enquanto realizava seu desejo, Pedro tomou novamente a palavra e fez um longo discurso aos presentes sobre o sentido místico dessa forma de crucifixão, terminando com a seguinte oração de graças: Tu és para mim, meu Pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo, meu servidor. Tu és o todo, e todo está em ti. És o ser e nada é, exceto tu. Recorram a ele, irmãos, e entendam que vós somente se encontram nele. Então conseguireis aquilo que a profissão do qual ele disse que vem, o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem chega ao coração algum. Te pedimos, pois, o que prometeste dar-nos, ó Jesus sem mancha. Te louvemos, te damos graças, como homens fracos te reverenciamos e reconhecemos que somente tu e nada mais que tu és Deus. Tu és a glória, agora e por toda a eternidade. Enquanto então toda a multidão dos presentes clamava em alta voz, ele disse: Amém. E Pedro então naquele momento entregou o seu espírito ao Senhor. Pois bem, assim Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, sob o governo do imperador Nero, esse cruel que também mandou matar Paulo. Ele morreu no circo de Nero, perto do atual Vaticano. A tradição conservou duas datas possíveis: fim de 67 da era, ou 13 da nossa era comum, ou 13 de outubro de 64. Um abraço, fique com Deus e não deixe de assistir o próximo vídeo, que vai ser tradições sobre a morte de São Paulo. Essas duas figuras ímpares na história da igreja, Pedro e Paulo. Paulo, a igreja que expandiu através de sua missão; Pedro, a igreja que se organizou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.